E agora, em especial, se você tem dúvida, aproveita para mandar mensagem para a gente, porque a gente vai falar de um assunto muito sério, muito importante, que às vezes a gente desconhece. Mas é um assunto que muitas vezes é a única esperança de vida ou a oportunidade de um recomeço para as pessoas. Estou falando do transplante de órgãos. O Brasil é referência mundial em transplantes e possui o maior sistema público de transplantes do mundo. Em números absolutos, o nosso país é o segundo maior transplantador do planeta, ficando atrás apenas dos Estados Unidos. Segundo a Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos, só em 2022 foram realizadas quase 26 mil cirurgias de transplante. Atualmente, de acordo com o Ministério da Saúde, mais de 60 mil brasileiros estão à espera por um transplante no país. Para falar um pouco sobre esse assunto, a gente recebe o médico, hepatologista, gastroenterologista, cirurgião do aparelho digestivo, doutor Tércio Genzini. Doutor, seja muito bem-vindo à nossa casa. Muito obrigado, Biane. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço, porque eu sei que o senhor veio na maior disposição e disponibilidade hoje falar com a gente, mas era um assunto que a gente queria tratar há tanto tempo e de muita importância, né, doutor? Sim, o transplante é um recurso para tratamento que depende muito da informação, porque nós não temos órgãos produzidos pela indústria farmacêutica. Então, o transplante ele é diferente de outros tratamentos. O transplante, para dar certo, precisa da solidariedade humana. Precisa as pessoas dizerem sim à doação. Então, sem essa informação, sem esse esclarecimento à população, na hora que acontece um acidente, na hora que acontece uma morte encefálica, um infortúnio que leva algum familiar à condição de morte encefálica, né? Que é a condição do doador, a família às vezes fica em dúvida. Quando ela tem informação, ela com o coração mais tranquilo vai dizer sim. E além do que a gente conversando aqui, as pessoas vão conversar em casa também. Poxa, se acontecesse alguma coisa, eu acho que eu seria doador. E isso é importante para a família decidir, né, caso aconteça. É bom falar sobre o assunto, né, doutor? É importantíssimo. Por isso que eu acho essas pautas muito importantes. Doutor, o que pode ser transplantado? Olha, a medicina dos transplantes ela está evoluindo muito, porque um dos grandes problemas do transplante, que era a rejeição, hoje é uma questão muito bem controlada com medicações. Então, para você ter uma ideia, se uma pessoa hoje perde a mão, ela pode fazer um transplante de mão. Então, são recursos que estão progredindo e avançando muito. Os transplantes mais comuns que são realizados aqui no nosso país são de córnea. Então, quem tem problema de cegueira, cujo com comprometimento da córnea pode voltar a enxergar. Os transplantes de pele. Tem pessoas que têm grandes queimaduras e essas áreas, às vezes, podem ser substituídas por uma pele saudável, né? Que, aliás, é um excelente curativo temporário, enquanto ocorre o restauramento da pele natural. O pulmão pode ser transplantado, o coração, no abdômen, o fígado, os 2 rins. Quem está em diálise recebe um rim do doador, né? Então, um doador falecido pode tirar 2 pessoas da diálise. O pâncreas, então pessoas diabéticas que dependem de insulina, principalmente aquele diabético juvenil, né, que é diabético desde a infância, ele pode receber um pâncreas e se livrar da insulina. Tem pessoas que por algum motivo o intestino não funciona ou perdem o intestino num acidente, por exemplo, hoje tem o transplante de intestino também. Então, quer dizer, a medicina dos transplantes está evoluindo muito e está repondo, está oferecendo o que o homem não consegue ainda construir em laboratórios, né? O que é feito pela engenharia divina e que é incomparável. Não existe um tratamento melhor para quem perde o rim do que colocar um outro rim. Para quem tem problema no fígado grave do que um outro fígado. E essa é a engenharia divina que o homem ainda não compreende e vai demorar muitos anos ainda para chegar próximo a isso. Com certeza. Doutor, mas como funciona? O senhor falou um pouquinho da rejeição e as pessoas tinham muito medo disso, né? Mas existe um tempo, por exemplo, de duração? Uma pessoa pode doar os órgãos. Então vamos tirar, por exemplo, o coração, porque tem pessoas precisando. Existe um tempo? Tem que ter uma equipe? Qualquer hospital faz isso, por exemplo? Como que isso funciona, doutor? Então, você está falando em relação à doação, né?
Então, o doador de órgãos, o doador falecido, ele é sempre um paciente crítico, porque como ele está em morte encefálica, ele perde um controle importante que o cérebro e o sistema nervoso exercem sobre todos os órgãos. Então, os órgãos começam a perder a sua inter-relação, eles começam a se deteriorar ao longo das horas. Então, é sempre uma questão de urgência conseguir estabilizar esse doador, manter os órgãos funcionando através de máquinas. Então, o doador não respira, então ele precisa de um ventilador mecânico. A pressão dele cai, então ele precisa infundir drogas que sustentam a pressão. Mas tudo isso ele consegue por algumas horas. Então, sempre existe uma equipe dentro do hospital, que é uma comissão intra-hospitalar, que detecta esse doador. Os médicos do hospital, o intensivista, porque normalmente esse paciente está numa UTI. O intensivista e o neurologista atestam a morte encefálica, isso através de exames clínicos e através também de exames gráficos. Eles documentam a morte encefálica. Existem exames que detectam se o sangue vai para o cérebro. Qualquer órgão do corpo, quando não passa sangue, esse órgão está morto. Então, você detectando que não sobe sangue para o cérebro morreu. Existem também métodos de detectar ondas elétricas cerebrais. O nosso cérebro funciona por impulsos elétricos. Quando não tem onda nenhuma, ele está morto. Então, detectando-se isso, constatou a morte. Constatando-se a morte, essa informação é passada para a família. E a morte encefálica é considerada morte clínica. Então, naquele momento em que fez o diagnóstico, faleceu o paciente. Não existe mais recurso algum. E nesse momento a família é consultada. Por quê? Porque se a família quiser prosseguir com a doação, então existe um propósito de se manter aquele leito ocupado e todas as medicações sendo utilizadas, enquanto se aguarda a distribuição, a oferta dos órgãos para quem está em lista de espera, o preparo desses pacientes, as equipes chegarem. Tudo isso acontece muito rápido, mas tem um tempo, Então, nesse período, o hospital mantém esse doador, aí chegam as equipes, esse paciente, falecido é levado para o centro cirúrgico e no centro cirúrgico é feita uma cirurgia com todos os cuidados de qualquer outra cirurgia para a retirada de órgãos. Se toma cuidados, obviamente, para posterior velório ou enterro ou qualquer que seja a crença da família, para não se cortar em áreas aparentes, para se preservar o corpo na melhor condição possível para um eventual velório ou enterro. Então não haverá diferença em enterrar antes da doação ou depois da doação. Se a família não concorda com a doação por algum motivo, então simplesmente entrega-se o corpo para a família, porque a partir daquele momento já aconteceu a morte. Os órgãos estão sendo mantidos apenas por aparelhos e não tem finalidade nenhuma prosseguir dessa forma. Doutor, que incrível. Eu acho que a gente gostaria muito que o senhor voltasse para contar mais para a gente, para falar mais sobre o assunto, mas acho que o que a gente deixou aqui é essa consciência, de se falar isso em casa, de que, olha, eu quero ser um doador, você vai salvar tantas vidas, Um corpo salva tantas vidas. Eu acho que essa é a mensagem principal de tudo isso. Mas o senhor pode voltar para a gente falar um pouquinho como funciona essa fila? Porque tem gente que passa na frente. Pode ser, doutor? Na verdade, o importante é entender que a fila do transplante não é uma fila de cinema, é uma fila de pronto-socorro. O que acontece num pronto-socorro? Está todo mundo esperando para ser atendido, está todo mundo doente, lógico. Mas se chega um baleado, ele é colocado na frente. Se chega alguém com infarto ou com um acidente vascular cerebral, ele passa na frente, porque é natural você atender o mais grave. E a fila de transplante, que eu não gosto do termo fila, eu gosto do termo lista de espera, ela funciona dessa forma. Os mais graves são colocados na frente porque eles vão ter problemas mais sérios antes. Então é assim que funciona. É só lembrar do pronto-socorro. Quem está grave é atendido antes. E assim funciona a lista do transplante. Mas agora a gente vai assistir um depoimento, que é do Daniel Vieira, e ele fez um transplante de rim. Meu nome é Daniel Vieira, sou transplantado renal, esse ano vai fazer 20 anos. A graça de ter recebido o transplante foi meu irmão que me doou. E
Passei também pelo tratamento da diálise, fiz 6 meses em casa. A alegria de ter feito transplante é ter uma nova vida. Na época, minha filha tinha 5 para 6 anos, eu só queria ver ela crescer. Graças a Deus, fui abençoado. A graça de Nossa Senhora Aparecida também, que eu nunca perdi esperança nela. E ela sempre intercedesse a Deus por mim. E eu recebi um rim do meu irmão. Meu irmão hoje também está bem, graças a Deus. É isso, uma nova vida que eu tive. Eu estava com 36 anos, hoje eu estou com 55. Eu agradeço muito a Deus, a meu irmão, a minha família, ao médico que me ajudou, o Dr. José Adilson. Que legal, Daniel. Obrigada por partilhar com a gente esse momento, né? E, doutor, provavelmente a vida muda muito. E ali ele falou de um caso do rim, por exemplo, o irmão estava vivo, né? Porque isso também é possível, a gente fazer essas doações. E faz 20 anos que ele é transplantado. Sim. Como é que continua esse tratamento? O que as pessoas têm que ficar atentas depois de um transplante? Então, a mudança de vida, você imagina uma pessoa como ele, que não podia beber água, tinha restrições a tomar líquidos, que 3 vezes por semana ficava 4 horas do dia na máquina de diálise. Aí você adiciona essas horas, o tempo de ir, a chegar, esperar, o tempo de sair, quer dizer, são 5, 6 horas por dia, cada dia, 3 vezes por semana. Então você imagina que a sua vida muda muito com isso, né? E fazer a diálise também tem a punção, as agulhas e tudo, a coleta de exames frequentes. Infelizmente, nós temos hoje no Brasil, as máquinas de diálise estão esgotadas. Todos os centros de diálise estão lotados, porque estão aumentando o número de pacientes em diálise e nós não conseguimos aumentar o número de transplantes para suprir essa necessidade. No caso do doador vivo, é uma excelente opção. Uma pessoa saudável, que obviamente passa por uma avaliação médica e não tem riscos de ter problemas, ela pode doar uma parte do fígado, pode doar um rim e com isso aliviar o problema de muita gente. E essa pessoa, existem estudos de longo prazo, ao longo de 30, 40 anos, que acompanharam as pessoas que doaram e elas continuam saudáveis. Agora, o que acontece? O que pode dar errado tanto para o doador quanto para o receptor? Para o receptor, o principal problema é quando eles param de seguir as recomendações médicas. Então, aquele paciente que se sente ótimo, para de tomar o remédio na hora certa, esquece de tomar o remédio, começa a abusar da alimentação, começa a ganhar muito peso, comer coisas muito salgadas, subir a pressão. Então, quer dizer, os cuidados gerais com a saúde devem permanecer, aliados à necessidade de respeitar as coletas de exames periódicas, que serão para a vida inteira, e também as tomadas das medicações, que os horários são importantes. E o doador é a mesma coisa. Se você doa um órgão, você tem que continuar cuidando da sua saúde. Uhum. Porque se você não cuidar, mesmo que não tivesse doado, você poderia ter problemas na frente. Então, se um doador também é a mesma coisa, se torna sedentário, começa a fumar, tomar muita bebida alcoólica, não cuida, comer de tudo, ele pode ter problemas na frente. Agora, se ele cuidar da saúde, não vai ter problema algum. Agora, mesmo que ele não doasse, se ele não se cuidar, ele poderia ter problema, né? Então, é assim, o doador sempre é selecionado, tem que ser uma pessoa com a cabeça, né, sabendo o processo que ele vai passar e tudo o que vai acontecer. A doação inter vivos, que é o que aconteceu com ele, é uma excelente opção. Com certeza. E é muito bonito isso. Eu acho que é essa nova chance de vida. E a gente sempre fala muito que a gente precisa cuidar do nosso templo, que é o nosso corpo, né? Sem dúvida. Exatamente. E eu acho que é uma grande motivação tudo isso. Doutor, volte mais vezes, por favor. Sim, será um prazer. O prazer é nosso em tê-lo aqui. Muito obrigado por vir hoje, Eu que agradeço o convite. Você de casa, aproveita para seguir também. Se tiver dúvida, aproveita para consultar o doutor, @consultório Dr. Tércio Genzini. Está aparecendo aí na sua tela. Um beijo grande, Muito ótimo obrigado. final de semana, doutor. Igualmente. Bom feriado.